iniciado. Ok, começamos, né? Bom, o bom é que o nosso currículo está disponível também para quem quiser acessar nas nossas redes sociais, a gente volta nisso. Mas para começar, o porquê que a gente construiu e modelou esse curso foi muito pela nossa visão, pela nossa experiência dos nossos professores, da mudança no mercado de trabalho, principalmente no setor cultural. A mudança que veio no cenário pós-pandemia, uma mudança que já havia começado, já havia sendo reestruturada na última década de como atuar no mercado cultural, atuar no mercado das grandes exposições, os grandes cenários, das mostras blockbusters. Isso foi pausado e modificado e remodelado durante o processo pandêmico, então, mas a gente segue e vê muito isso, de como o mercado cultural, o mercado das grandes exposições, tem demandado profissionais com essas características, né? As grandes exposições, as feiras, as mostras, principalmente que dominam o mercado das artes, o mercado do entretenimento cultural, precisam desse tipo de profissional, desse profissional polivalente. E aí a gente tem os colegas que já deram o seu depoimento aqui, que trabalham, né, nessas áreas, e eu imagino que devem sentir muito isso, né? E o mercado também busca por esse profissional dinâmico, com essas habilidades técnicas, mas também com habilidades gerenciais, que é o que a gente quer trabalhar e é o que a gente vai trabalhar ao longo dessa pós, com as disciplinas que a gente estruturou. E são profissionais que precisam e que devem dominar todo o processo de um projeto expositivo de ponta a ponta, todo o processo técnico, operacional e gerencial. Então é isso que motivou a gente a construir um curso para isso. A gente vai tangenciar algumas áreas relevantes e importantes: arquitetura, história, museologia, gestão, produção, design, e todos esses profissionais respeitando muito bem e delimitando muito bem as fronteiras de atuação e de cada área do conhecimento, mas a nossa pós-graduação ela justamente visa beber de cada campo desse conhecimento, para assim a gente estruturar, criar um conhecimento que vai guiar esse profissional, que ele não é tão novo no mercado, mas sim a sua atuação é muito nova. Esse profissional dinâmico que atua na produção, mas também na gestão, conhece o acervo, mas também conhece a prática, enfim. Então, isso que motivou e que justificou a nossa formulação ao longo aí desse quase um ano que a gente vem estudando e trabalhando para criar esse programa de pós-graduação. E, obviamente, a gente precisa saber e quer entender qual que é a inserção no mercado de trabalho dos nossos alunos que vão se formar e que vêm de diversas áreas do conhecimento, com diversas bagagens. Então, a gente entende e chega e percebe que o nosso profissional vai trabalhar na gestão de projetos de qualquer porte do campo da expografia, então os microprojetos, os macroprojetos. Esse profissional ele estará qualificado para essa atuação ou na gestão, ou na participação pontual, ou gerindo e atuando em todo o processo de ponta a ponta, de cabo a rabo. O domínio das leis do campo das exposições, principalmente, para criar consultorias e planejamentos estratégicos, as leis de incentivo, as leis vistos com foco em museus, em museologia, em exposições, que tem se reformatado, reformulando. A gente traz isso na atualidade e leva esse conhecimento para o aluno, então ele sai com esse domínio a ponto de poder levar isso para o mercado e monetizar isso na sua atuação. Atuação em equipes multidisciplinares para criação, gestão e operação de exposições, feiras, mostras no setor cultural e também no setor empresarial. Então a gente vai tangenciar esses dois pontos grandes, vai trabalhar com memória empresarial. A gente tem dois colegas aqui que já estão nesse campo, podem dar seus depoimentos depois. Então, esse arcabouço de conhecimento vai proporcionar essa inserção no mercado de trabalho nesses nichos, né? E por último, nesse macro ponto que a gente traz aqui sobre a aplicação no mercado de trabalho, atuação em instituições de caráter cultural, de caráter empresarial, com foco na comunicação da sua marca por meio das exposições, das feiras, exposições virtuais, exposições presenciais. Então, é um nicho de mercado grande, é um processo de construção de uma ampla atuação desse
desse profissional e que vai sair aí um perfil super híbrido, super bacana de gestão, de conhecimento técnico, de conhecimento teórico e que vai poder contribuir nas grandes empreitadas do setor cultural como um todo. De forma prática e administrativa, o nosso curso ele tem uma carga horária total de 432 horas, é, no geral. Então, a gente tem aulas ao vivo, síncrona, são 360 horas ao longo de todo o curso, do primeiro semestre até o último, e a gente tem 72 horas de interação no Canvas, que é uma plataforma que da PUC, para o aluno criar fórum, debate, pode interagir com o professor, tem trabalho, tem exercício, a gente coloca os textos lá, enfim, é uma plataforma para a gente manter o contato também muito para além das aulas online, das aulas ao vivo que a gente tem, que é a nossa maior carga horária aqui. O título, o nosso aluno sai formado e sai com o título de especialista em museologia, expografia e cenografia para encarar os desafios, para encarar o que esse mercado de trabalho tem feito, tem exigido e muda muito e é muito contemporâneo. Então, esse título também traz essa disponibilidade de atuação contemporânea em todos os desafios do mercado. E aí a gente já entra direto no nosso projeto pedagógico para a gente entender qual é a trilha do conhecimento, qual que é o percurso acadêmico que os nossos alunos eles vão fazer, mesclando a técnica, mesclando a teoria, para que a gente consiga passar por todos os domínios e os campos de conhecimento dessa área. A criação do nosso curso de especialização em museologia, expografia e cenografia se deu pelo aquecimento do mercado cultural, como eu já tinha dito, no mercado das artes, com foco em promover experiências interativas e fruição cultural para um público cada vez maior. Então a gente consegue ver, a gente tem uma métrica, né, que é quantas inserções na televisão, na mídia aberta, a gente vê falando de grandes exposições, de exposições interativas, de grandes feiras, grandes mostras. Então isso vem crescendo ao longo dos últimos 15 16 anos. A especialização Lato Sensu em museologia, expografia e cenografia qualificará o aluno para atuar na gestão desses empreendimentos, como eu acabei de falar, na elaboração dos projetos expográficos, na produção executiva e na coordenação geral desses projetos. Com um tronco pedagógico multidisciplinar, como eu acabei de dizer, o curso visa ampliar os horizontes de atuação e conta com professores das áreas complementares, abarcando os alunos das mais distintas formações. Quando a gente diz, ai, Carlos, eu não sou de determinada área, será que eu posso fazer? Pode, deve, porque a gente tem o nosso tronco pedagógico, ele foi criado para nivelar o aluno, em seguida para a gente já introduzir os processos técnicos, teóricos, tem um referencial teórico muito fresquinho, muito novo do campo que a gente aborda, o campo dos museus, da museologia e da exposição. Então, o aluno não vai se sentir nadando em mar aberto, pelo contrário, a gente traz o conhecimento e traz o processo é, focado nessa construção pedagógica que a gente vai apresentar daqui para frente. O nosso corpo docente, o Lício já tocou no assunto um pouco antes, a gente retoma aqui, ele é formado por profissionais com larga experiência de mercado e, ao mesmo tempo, com forte atuação docente. A gente fez isso propositalmente, a gente mesclou esses dois perfis nos nossos professores para formar um time qualificado que traz experiência de mercado, traz de novo o que o mercado tem pedido, também os desafios, mas também a gente tem professores também esses professores são qualificados com uma vasta literatura, um vasto referencial teórico das áreas de conhecimento, né? Então, os nossos professores têm formação em diversas áreas: museologia, história, arquitetura, memória empresarial, política e gestão, design, luminotécnica, cenografia, acessibilidade e inclusão, aproveitando que a Lu está aqui, e diversas outras áreas. Então, essa mescla de conhecimento, mas também essa atuação muito relevante, muito importante docente dos nossos professores, é o que ajuda, a última engrenagem que ajuda a formatar o perfil do nosso curso e da nossa especialização em museologia, expografia e cenografia.
Bom, a formação dos professores agrega atuação no mercado de trabalho, bem como o arcabouço teórico-metodológico do campo das exposições, museus e patrimônio cultural, se configura como o alicerce deste programa de pós-graduação, que foi o que eu falei agora. Então, a gente se sustenta nesses três pilares: ensino, pesquisa e na prática profissional, que é o importante, que é o relevante, que é o que a gente quer que os nossos alunos saiam bons profissionais híbridos, ou que vão seguir na carreira acadêmica e tentar o seu mestrado, ou que vão seguir seu mestrado, o seu doutorado, ou que vão seguir na área técnica, gerencial, operacional, com o conhecimento adquirido ao longo das nossas aulas com a nossa turma. Bom, cabe destacar que o nosso projeto pedagógico ele se difere pela atualidade das discussões e da literatura contemporânea do campo dos museus, da museologia, das exposições. Então, a gente traz um refresco, um refresh para as discussões de cenografia, de iluminotécnica, de acessibilidade, com o que se tem discutido atualmente nos museus, no Brasil e no mundo. Os temas abordados buscam enriquecer o repertório do aluno, isso é óbvio, a gente quer que o aluno tenha repertório para discutir, para debater, mas também para atuar, sempre buscando delimitar e apresentar a ética de atuação profissional de cada uma das áreas do conhecimento. Quando a gente trabalha com uma formação multidisciplinar, a ética é muito importante, levar em consideração a ética é muito importante para a nossa atuação em qualquer que seja o projeto ou instituição que a gente esteja. E a gente visa a atualização dos alunos nas políticas públicas por meio do nosso projeto pedagógico, a literatura e a técnica no que diz respeito ao campo dos museus e das exposições, sempre reforçando que o nosso arcabouço teórico, que as nossas disciplinas têm ementas muito bem estruturadas para que a gente traga para o aluno não só o conhecimento técnico e profissional de mercado, mas também o que de novo se discute no plano teórico dos museus, da museologia e das exposições. O nosso público-alvo, ele é um público amplo, a gente quer profissionais, a gente busca e espera os profissionais com formação superior, os historiadores, conservadores, restauradores, museólogos, arquitetos, arqueólogos, antropólogos, artistas visuais, cientistas sociais, turismólogos, designers, arquivistas, bibliotecário, jornalista, produtor cultural, produtor de eventos. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas eu não vi a minha formação contemplada aqui. Sou formado em engenharia de produção. Eu posso fazer porque eu atuo com eventos? Pode, porque a gente justamente articulou um curso, articulou um plano pedagógico que tem um nivelamento para o aluno multidisciplinar, para a característica multidisciplinar do curso ser reforçada, inclusive, no nosso perfil de alunos. Só um minutinho, Carlos. Uma questão sobre essa formação dos nossos alunos. Às vezes tem aluno que fica preocupado. Já teve aluno perguntando assim: será que o nosso curso é aprofundado? Estou querendo ter uma formação sólida e já posso garantir que sim, né? Mas a maioria dos alunos ficam preocupados com justamente o contrário. Eu não sou arquiteto, eu não tenho conhecimento de execução de projetos. Será que eu não vou ficar perdido? As disciplinas vão ter pré-requisitos para eu conseguir navegar nelas? E a resposta é não, não tem pré-requisito. Você não precisa dominar software, você não precisa ter esse domínio de projeto. Porém, os alunos que são, por exemplo, da arquitetura, que trabalha mais com projeto nesse campo, né, eles vão ser puxados, né? Os professores vão demandar dos alunos de arquitetura, ou que tenham esse conhecimento específico, mais, né, entregas mais consistentes, tá? E quem não tem esse conhecimento tão técnico vai ter outro tipo de entrega. Então, não fiquem preocupados com pré-requisitos, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ser demandados na qualidade e excelência dos projetos. Perfeito, é isso mesmo. A gente, então, reforça esse perfil plural e multidisciplinar, o nosso caráter multidisciplinar do nosso tronco pedagógico, mas também dos alunos que a gente espera que sejam multidisciplinares e que venham das diversas áreas para agregar nos debates, nos trabalhos, enfim, né? E a gente objetiva com isso formar profissionais capacitados para atender a demanda do mercado da arte, na comunicação e divulgação por meio das exposições, formar especialistas que possam gerenciar os projetos de grande, médio e pequeno porte em capitais e no interior,
principalmente no interior do Brasil, mas também no interior dos estados do Brasil, que é uma demanda cada vez mais latente, surgindo agora com a reestruturação do MINC e com o fomento à cultura, isso tem reverberado de forma positiva, e qualificar o profissional para atuar com as demandas contemporâneas do mercado cultural e da museologia no que tange os processos expositivos e comunicacionais. A gente reforça o contemporâneo, obviamente, que a gente vai fazer um paralelo histórico e teórico do campo, mas a gente, a nível de especialização, a gente quer trazer o que tem de mais novo, porque é o que também tem sido mais desafiador para nós profissionais dessas áreas, né? Então, a gente busca responder essas questões. Bom, alguém pediu a grade curricular, a gente pode até mandar depois, mas a grade está no nosso Instagram e também acho que a gente tem ela tem as disciplinas soltas lá no nosso site. Mas só para a gente apresentar aqui, eu trouxe as disciplinas do primeiro período e as emendas dessas disciplinas que a gente vai trabalhar no primeiro período. Então, logo de início, a gente tem para o aluno que começar o curso, ele vai começar estudando as disciplinas de museologia, cenografia, elaboração de projetos tipográficos, curadoria de exposições, acessibilidade aos diversos públicos, projetos de iluminação e projetos complementares e produção executiva. Então a gente dá para mapear, dá para ver por essas disciplinas que a gente tem uma abordagem teórica que nivela o aluno, que traz os conceitos mais importantes da área para o aluno dentro dessas todas as disciplinas que a gente trouxe, mas também já entra e trabalha questões técnicas, disciplinas um pouco mais técnicas, mais objetivas, para o aluno já entender e encarar o desafio da museologia, da expografia e da cenografia. Vamos ver as ementas. Eu não sei se eu mudei aqui, mas não mudou para mim. Mudou para vocês? Ah, não, agora mudou. A tela está com um pouquinho de delay. Bom, só para a gente passar então pelas disciplinas, né? A disciplina de museologia vai trabalhar a ideia do museu na cultura ocidental, desde seus antecedentes até os dias atuais. Museu e museologia são as principais correntes de pensamento para nivelar, para a gente colocar todos os alunos no mesmo patamar de entendimento sobre o que a gente vai trabalhar, o que é museu. Museologia como disciplina científica, objeto, método, decolonialidade, que é um tema muito importante, que está sendo super abordado agora. Funções museológicas relativas à recolha, salvaguarda e divulgação do patrimônio cultural, as suas implicações no domínio da cultura para a educação e para a memória. Isso tudo a gente vai passar dentro da disciplina. Política do campo dos museus no Brasil, a regulamentação que se refere ao estudo e à prática da museologia no Brasil, mas também no exterior. Vou passar aqui para a próxima disciplina. Disciplina de cenografia. Então, a gente vem de uma disciplina teórica, mas a gente tem a disciplina de cenografia, que visa a compreensão das diferenças do espaço cênico, a criação, entendimento e a leitura de um projeto cenográfico, desenvolvimento de cenários, ambientações, instalações, introdução às ferramentas técnicas, processos e métodos do campo da cenografia, os conceitos desse campo, as suas aplicações nos projetos expositivos. Então, a disciplina de cenografia ela tem um arcabouço muito amplo, mas que também vai pontuar as necessidades, as macro necessidades do campo dos museus, da expografia e da cenografia, que a gente quer atuar a partir de agora. Elaboração de projetos expográficos, conceito e metodologia para elaboração de projeto expográfico é o eixo, assim, é o cerne dessa disciplina, que também vai trazer elementos textuais, elementos técnicos, análise do processo de elaboração de projeto expográfico, a definição da linguagem do projeto, a definição do público-alvo, o que a gente quer atingir, qual que é o nosso público-alvo, a definição do conceito e do recorte do projeto expográfico, a definição da curadoria, definição dos recursos multimeios a serem utilizados, o projeto gráfico, como se lê um projeto gráfico, como se constrói esse projeto gráfico de um projeto tipográfico. Então, esses são os principais eixos que serão trabalhados pelos professores dessas disciplinas.
Na curadoria de exposições, a gente tem um panorama geral sobre a curadoria, aí se o List quiser falar depois, mas só passando no geral. A trajetória dos processos curatoriais, história das exposições, história da seleção dos museus. A gente vai ver que curadoria é muito sobre o não expor, o não mostrar, o que seleciona, a seleção em primeiro lugar, conceituar as práticas curatoriais, uma aproximação da curadoria com os museus, quem veio primeiro, a prática de curadoria em museus e principalmente nas grandes exposições, exposições que rodam o país. Então, é uma disciplina muito ampla, de pano para manga, com grandes discussões e grandes formatações nessas aulas. Você quer complementar, List? Sim, claro. O professor Carlos já tinha falado dessa questão de dar a ver, às vezes, coisas que são negligenciadas, marginalizadas, invisibilizadas, como a questão da decolonialidade, de maiorias minorizadas, como os negros no Brasil, as mulheres no Brasil. Então, a curadoria tem muito dessa perspectiva. Essa perspectiva histórica entra na nossa disciplina também, de entender ao longo da história como essas seleções foram feitas, desde o colecionismo, desde os gabinetes de curiosidade, até a invenção dos museus e a utilização desses museus para questões políticas, para as questões ideológicas, né? Os usos e mau usos da memória, nesse sentido. Né? E esse trabalho do curador, a palavra curadoria tem um sentido muito bonito, né? Da curatela, do cuidado, da tutela. E essa figura que está entre vários lugares, entre o público e o privado, entre as instituições que estão recebendo e estão doando obras, né? Entre o próprio público e os agentes da cultura, né? Os mediadores. E o curador, muitas vezes, é a cara da exposição nas reportagens e divulgações. O texto curatorial é esse convite. O catálogo das exposições é esse elemento da memória, né, da exposição após a realização dela. Então, o trabalho do curador é muito interessante e fica nesse entre lugares, né, do visível, do invisível, do público e do privado. Mas isso a gente elabora mais na nossa disciplina, que vai ser um prazer estar com vocês. Perfeito, falou tudo sobre curadoria e como é importante discutir curador. Hoje em dia tudo é curadoria, né? O Verde Mar tem um curador, que é uma rede de supermercados, tem um curador de vinho, um curador de queijo, então discutir curadoria nesse sentido dá pano para manga. Bom, seguindo nas nossas disciplinas. A disciplina de acessibilidade aos diversos públicos é uma disciplina inédita, mas muito importante, que deve permear todas as discussões de criação de exposições e de tornar público coleções ou espaços culturais, porque a gente vai trabalhar noções de acessibilidade e inclusão no campo da cultura e das exposições, técnicas e procedimentos para garantir a ampliação e o acesso a todo tipo de público, materiais e processos, tecnologia e ferramentas utilizadas no processo de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nas exposições. A professora Luciana, ela tem experiência nessa área, focado principalmente em acessibilidade, em equipamentos culturais, com diversos públicos. Então, ela vai trazer essas questões, vai trazer estudos de caso, que deu certo, que deu errado, como que a gente deve agir em cada situação, qual que é o passo a passo, qual que é o início de um processo, e que é muito importante para quando a gente diz que é uma exposição, que é um espaço aberto ao público, ele deve ser aberto a todo tipo de público que a gente tem e que a gente consegue trabalhar. Então, é uma disciplina muito relevante, muito bacana e muito importante, que também vai trazer muita discussão para os alunos pensarem, repensarem seus projetos a partir de agora, seja como projetista, seja como gerente, seja como auxiliar, técnico, enfim. Caminhando para o final, eu acho que essa é a penúltima disciplina. A disciplina de projetos de iluminação e projetos complementares, ela é uma disciplina que busca introduzir o conceito de iluminação cênica para os alunos nos projetos que a gente vai desenvolver, a tipologia de material que a gente usa, quais as características desses materiais, a tipologia de iluminação para as várias formas de expor, se é iluminação interna, se é iluminação externa, a elaboração do projeto luminotécnico e a sua execução, principalmente
principalmente a leitura, o entendimento, a noção de criação e de projeto dessa disciplina, que é a iluminação, e que é muito importante, que é uma das grandes importantes para os projetos expográficos, né? Junto com isso, a gente vai aprender a elaboração dos anexos para o projeto expográfico, ou seja, o projeto físico, projeto financeiro, a elaboração do orçamento, a cotação de material. Isso tudo é muito relevante, e isso tudo são ações que quase sempre são, eu não digo negligenciadas, mas são esquecidas ou são deixadas para tangência e para tangente que não tem e que não tem uma única pessoa responsável, né? Então a gente toma para nós esse desafio como especialistas nessa área e vai dominar e vai atuar de forma mais eficaz, mais eficiente na construção. Eu acho, é isso mesmo. É a última disciplina do primeiro semestre que a gente traz a ementa é a produção executiva, uma introdução à produção executiva das exposições, o que faz um produtor nesse caso, né? Como que ele trabalha na execução desse projeto, qual que é o papel do produtor do ecossistema de montagem. O ecossistema de montagem de uma exposição ele é muito vasto, ele vai desde a pré-produção até a pós-produção, onde se encaixa o produtor, nós como especialistas, onde nós vamos estar inseridos nesse processo. Isso tudo a gente vai passar e vai entender o passo a passo da produção executiva, a metodologia da produção executiva e as técnicas que a gente usa e que a gente domina e que a gente bebe de diversas áreas para a produção de grandes exposições, de grandes mostras, de grandes feiras e de grandes ações comunicacionais que envolvem marca, patrimônio cultural, acervos, coleções, enfim. E aí, a gente encerra o nosso primeiro período com essas disciplinas, com essas disciplinas que eu trouxe a ementa. Agora nós trouxemos as duas grades, né? A grade do segundo período e a grade. Deixa eu só confirmar se está aqui. Isso, e a grade do terceiro período, para a gente ver, para ter uma noção de como foi construído, né? De como foi a modelagem do nosso tronco pedagógico. Para o segundo período, vencidos as disciplinas iniciais, a gente entra com patrimônio cultural e mercado da arte na contemporaneidade, vai falar de NFT, de arte no mundo contemporâneo, enfim, de que forma do mercado de NFTs, que é muito importante, muito relevante, está super em alta, a modelagem do espaço, materiais e técnicas, a comunicação museológica, o marketing no sentido de publicizar as exposições, publicizar as ações, entender também como isso funciona. Expografia aí no sentido mais amplo, para entender todo o processo, todo o ecossistema, e seminários temáticos, que é um local de debate, vai ser guiado pelo professor List, que é um local de debate, de muita discussão, e que vai propor um grande fórum para trazer e para alimentar ainda mais o nosso repertório durante os estudos. E por fim, pelo terceiro período, depois de vencido esse tronco de disciplinas até agora, a gente entra na gestão de exposições, políticas públicas para as exposições, aí vem lei de incentivo, que tipo de política, como que isso tem se configurado atualmente, isso muda praticamente anualmente, então como que é isso, como que está efervescente esse mercado, metodologias científicas e novas abordagens de exposições na contemporaneidade, memória institucional e aplicações. Então, o terceiro período ele já vem muito focado na área da política, da gestão, de como que a gente vai usar todo o conhecimento que a gente trouxe à base dos outros dois períodos para aplicações no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no mercado de trabalho. Então, o terceiro período a gente encerra com esse fechamento de disciplinas que vão fazer a gente pensar e trabalhar e aplicar o nosso trabalho enquanto especialistas. Eu não sei Exato. se. Antes da gente encerrar a apresentação, o curso, como vocês viram, então tem um ano, ou seja, 2 semestres cheios, e esse terceiro período ele ocorre praticamente em 3 meses, ele é bem mais rápido, né? E é lógico que a gente tem alguns tempos e prazos para expedir o diploma de vocês como
especialistas, mas tendo essas disciplinas cumpridas, os professores tendo a nota lançada até um mês depois da última aula, a PUC já emite imediatamente um certificado de conclusão de curso, que vocês já podem usar para concurso, vocês podem usar no emprego de vocês, no serviço público. Geralmente você tem aí 5% de aumento, né, por conta de uma pós-graduação, às vezes até mais, né, progressão na carreira e tudo mais. Então é isso, são 1 ano e 3 meses. A Rosana já tinha colocado aqui uma questão, a gente vai abrir para pergunta agora, mas as nossas aulas são... as aulas são na sexta à noite e sábado de manhã, justamente visando o horário de trabalho e, né, e o horário que as pessoas têm disponíveis, né? As aulas são semanais, né, todas as semanas, mas vocês têm o horário flexibilizado pela gravação, né, e poder acessar a qualquer momento as aulas. Ótimo, era isso mesmo que eu ia dizer, que a gente abre para questão, se alguém tiver além da Rosana, e pedir para para continuar seguindo a gente nas redes sociais, o que a gente traz de atualização do curso, das disciplinas, das emendas, dos professores, do que tem de novo, do que a gente tem trabalhado para trazer de novo para os alunos, o site da nossa pós e os nossos e-mails. Se alguém tiver eventualmente outra dúvida em algum outro momento, nós estamos à disposição para tirar as dúvidas e conversar com todos vocês, todos e todas. Posso encerrar aqui, já que vai ficar salvo, já apareceu. Sim. Vou encerrar a nossa apresentação. Pronto. E a gravação também, né, para o pessoal poder fazer pergunta livre. Isso.